Boa noite a todos, boa noite também a quem nos segue lá em casa em 95.6 ou através do nosso site ou das nossas redes sociais. Estamos aqui para um frente a frente com os dois candidatos à Associação Académica da Universidade da Beira Interior. Pela lista P temos pela verdade, pelos estudantes e pelo futuro, é o lema. Temos connosco, como dizia, Bárbara Fazendeiro, aluna de mestrado da Ciência Política, atualmente presidente do núcleo de estudantes deste curso também. Pela lista J, juntos pelos estudantes, Ricardo Nora, atual presidente da direção da Associação Académica da Universidade da Beira Interior, aluno de mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, recandidata-se ao cargo de presidente da Associação Académica. Antes de mais, boa noite também a vocês. Obrigada por terem aceito o convite da Rádio Clube da Covilhã para estarem aqui neste frente a frente, que pretende, no fundo, esclarecer os estudantes e também a restante academia e quem nos segue dos projetos que têm para o futuro da Associação Académica da Universidade da Beira Interior. Candidatam-se a líderes da associação numa altura que, no mínimo, podemos dizer que é atípica, como de resto vivemos todos nós também agora neste tempo diferente, sem haver certezas de como será o dia de amanhã, mas com uma certeza, porém, de que no passado algumas das mais marcantes ações da Associação Académica não se realizaram precisamente por culpa destes tempos, e falo, por exemplo, da benção das pastas, um momento marcante da vida académica, da Semana Académica, numa outra vertente, na recepção ao caloiro, tudo realizações que não puderam acontecer, isto para falar somente das mais visíveis. A pandemia, para além de tudo isto, traz também uma crise que afeta muitos portugueses e que pode levar a um aumento, digo eu, por exemplo, do abandono dos estudos por dificuldades financeiras. E é exatamente por aqui que eu queria começar, pela questão da pandemia, associada à questão da ação social, porque aqui a Associação Académica pode ter uma palavra a dizer. O que fazer neste campo, como prevenir este abandono que possa vir a acontecer face à pandemia e à crise. E vamos começar o debate precisamente pela Bárbara Fazendeiro, é com ela que vamos começar. Ora, desde já queria desejar boa noite a todos, aqui os que estão presentes no auditório e aqueles que nos veem tanto na transmissão, na rádio, como via Facebook. Desde já concordo com a importância do debate e do esclarecimento de todos os estudantes e daí aproveito para reatar a minha surpresa relativamente ao facto de o Ricardo ter recusado um outro debate com outro meio de comunicação social, tendo em conta que debates nunca são demais e tudo aquilo que pode esclarecer os estudantes será sempre bem-vindo. Naquilo que concerne especificamente à ação social, claramente vivemos tempos difíceis. O financiamento e a ação social no ensino superior já não era suficiente anteriormente e agora muito menos. Como todos sabemos, o financiamento prestado nos sucessivos orçamentos de Estado pela tutela claramente não é suficiente. E há alguns aspectos que há a melhorar. Desde já há que congratular finalmente o ultrapassar da bolsa mínima dos 100% do valor da propina, fixando-se agora nos 125% da propina mínima, e isso é claramente um aspecto a congratular. Também a redução da propina máxima, que neste momento se fixa a mínima entre os 495 e os 697, e esse aí é outro fator também a congratular. No entanto, há ainda alguns aspectos que precisam de revisão, e neste caso, por exemplo, relativamente às questões das bolsas, é necessário um aumento substancial de bolsas para combater exatamente o abandono escolar, e daí, relativamente a tudo o que é o cálculo do regulamento de atribuição a bolsas dos estudantes do ensino superior, que neste caso a taxa do IAS é multiplicada por 18 vezes. É a nossa proposta lutar a nível nacional para que esse valor se fixe nas 20 vezes, de forma a que o patamar limite máximo de atribuição de bolsas possa ser aumentado. E também há outro fator muito importante relativamente ao regulamento de atribuição de bolsas aos estudantes do ensino superior, que tem a ver com o complemento de alojamento, que neste momento para a UBI se fixa nos 50% da taxa do indexante de apoios sociais, o que se traduz em 219 euros mensais, e neste caso lutaremos sempre para que esse valor aumente e que fique próximo dos 65% que neste caso tem Lisboa e Porto, que sabemos que a realidade imobiliária não é de todo igual. No entanto, se queremos promover e fixar estudantes em regiões do interior que estão cada vez mais desertificadas, poderá ser por aí um dos caminhos a seguir. Já voltamos a este tema, até porque queremos depois também esclarecer questões mais locais, mais da UBI, não só esse lobby que a Associação Académica também poderá fazer. Ricardo Nora, a questão é a mesma.
Desde já, muito boa noite a todos, a quem nos ouve. Dar também e agradecer naturalmente à Rádio Clube da Covilhã, à Gina, ao Presidente da Rádio, de facto o convite que fazem, esta preocupação constante e não só neste momento, neste tipo de momentos eleitorais, mas de facto a preocupação que este órgão e outro tipo de órgãos de comunicação social têm em acompanhar a vida académica e acompanhar o que é a vida dos estudantes. Naturalmente cumprimentar a Bárbara, não posso deixar de responder à provocação sem me alongar muito, mas a questão de aceitar debates no dia 13 de dezembro, quando ainda nem começou uma campanha eleitoral, acho de facto que é desajustado, ainda mais a debater manifestos e equipas, visto que ainda só hoje é que publicaram no último dia de campanha o manifesto integral do vosso projeto, por isso não vejo qual era o relevo de existir em 5 dias úteis de campanha 2 debates. Sobre a questão do apoio social e do que é a ação social, fico contente também pelas congratulações que a Bárbara deu em várias medidas. Isso foram medidas que muitas delas foram conseguidas através do movimento que a Associação Académica conseguiu este ano criar em conjunto com outras associações académicas, nomeadamente o movimento académicas, nomeadamente o que referia na questão do aumento e do que foi o reforço de novas bolsas do programa mais superior, sobre a questão do aumento do que é o complemento de alojamento para as cidades universitárias, nomeadamente para a cidade da Covilhã, dos 219 euros. Uma coisa que algo também já estamos em discussão com a Secretaria de Estado, com os grupos parlamentares, é a questão do complemento de transportes, ou seja, muitos estudantes que vivem na nossa região ou que vivem nas cidades à volta da Covilhã, nomeadamente Fundão, Belmonte, Guarda e até Castelo Branco, falar-se num complemento de transportes e também ser uma solução para o que é a própria falta de alojamento que existe na nossa região. Ou seja, são algumas soluções e nós ao longo deste ano procurámos colmatar junto da Direção-Geral do Ensino Superior, junto da Secretaria de Estado, junto dos grupos parlamentares, junto até do nosso próprio Ministro do Ensino Superior, e de facto conseguimos várias vitórias este ano. Naturalmente é insuficiente para o que é e para os nossos estudantes e para o que as famílias dos nossos estudantes de facto estão a atravessar neste momento. Muito bem, uma das questões que eu deveria ter dito logo no início é a questão do tempo. A Ana Isabel Araújo está precisamente aqui ao meu lado e é esse o papel dela aqui. Vamos tentar que os tempos sejam equitativos entre um e outro no final do debate, deixando fluir a conversa, uma vez que também são só os dois, sobre os vários assuntos. Falávamos sobre a questão das bolsas e a questão da ação social. Os dois focaram a questão do lobby que a Associação Académica pode fazer nos temas em que não está propriamente na mão da Associação dar esse apoio, mas sim reivindicá-lo para esta Academia e para outras. No caso concreto, Bárbara Fazendeiro, da questão da Covilhã, aos estudantes deslocados, há a questão dos estudantes internacionais, por exemplo, que querem um outro apoio, não só financeiro. Tem essa questão pensada também, uma vez que não sabemos o que nos reserva o vosso mandato, que é de 1 ano, poderá ser de um tempo pandémico. Sem dúvida que sim, até porque não nos podemos esquecer que estas dificuldades também abrangem os alunos internacionais, neste caso. E aí torna-se um bocadinho injusto a redução... Internacionais e até mesmo os deslocados de outras zonas do país, que têm dificuldades em ir a casa, até mesmo nos transportes públicos. Daí a Rio Transportes, que também o Ricardo agora mencionou. A nível dos estudantes deslocados, esse complemento de alojamento já seria, que abordámos agora os dois, já seria uma grande ajuda. E a nível dos estudantes internacionais em particular, é uma grande luta, porque, como eu estava a dizer, acaba por ser um pouco injusto e desigual o facto de a propina do estudante nacional estar a descer gradualmente e a propina do estudante internacional não acompanhar essa descida. E daí a necessidade de lutar por uma descida, neste caso, não
não tão gradual, mas já mais acentuada, proporcional à descida que a propina do estudante nacional tem conseguido alcançar, porque acho que deve ser do interesse de todas as universidades e principalmente da Universidade do Interior, que cada vez capta mais estudantes internacionais. Acho que deve ser do interesse da UBI e da Associação Académica continuar com essa captação e que eles se fixem tanto na Universidade do Interior como na própria cidade da Covilhã. Ricardo Nora, em concreto para esta questão e para estes apoios extra, os tais apoios nacionais que vocês reivindicam? Aliás, esta questão do complemento de transporte de facto ainda está em discussão e aliás foi uma proposta que nós próprios fizemos à Secretaria de Estado e aos grupos parlamentares para que aprovassem esta medida. Sobre a questão dos estudantes internacionais não podia estar mais de acordo, porque de facto e nós é preciso trazer também o que são as preocupações destes estudantes para dentro da Associação Académica, ou seja, nós temos pensado também um gabinete de apoio ao estudante internacional, ou seja, e incluir esses estudantes neste tipo de preocupações, porque de facto esta questão da propina que muito se falou durante este tempo pandémico, de facto da descida que é necessária e que é necessário que acompanhe a restante propina nacional e que de facto nós tem que se encontrar soluções, porque de facto estes estudantes parece que os deixámos completamente à deriva e deixámos de facto sem qualquer apoio para manter e para frequentar o ensino superior. De facto não podemos deixar ninguém para trás e de facto o estudante internacional também é um estudante do nosso ensino superior português. Ainda nesta questão da internacionalização, é um dos grandes objetivos da Universidade da Beira Interior, é captar cada vez mais alunos internacionais. De que forma é que a Associação Académica pode dar-se a conhecer ou pode acompanhar essa internacionalização da própria universidade? Podem fazê-lo de mão dada? Era importante também para a Associação Académica? Sim, aliás, é naturalmente que é importante para a Associação Académica estar de mão ao lado da nossa universidade no que é a internacionalização da nossa academia. De facto, é através até de projetos e a Associação Académica já está em alguns, nomeadamente de Erasmus+, e alguns projetos com alguns países PALOP e em conjunto com estudantes internacionais, de facto em projetos internacionais, porque de facto que possam trazer mais valias e que relacionem estes estudantes com as atividades que a Associação Académica faz ao longo do ano. Bárbara, essa questão da internacionalização é também importante? Absolutamente. Como o Ricardo disse, não podemos deixar nenhum aluno para trás e ultimamente tem sido isso que tem acontecido por vários fatores, ainda em análise, e neste caso será importante acompanhar e ajudar a UBI a desenvolver esse tipo de projetos, como o Erasmus+, e os vários programas que há tanto a nível da Europa como a nível dos PALOP e até já nos Estados Unidos, e neste caso é importantíssimo o papel da Associação Académica em acompanhar o desenvolvimento desses projetos e a partir daí, também muito importante, a partir do momento em que o estudante internacional se fixa na UBI, garantir, e aí já é um trabalho, não diria 100%, mas 90% da ação académica, que é integrá-lo na comunidade académica, da mesma forma que os estudantes nacionais assim o conseguem fazer. De que forma é que pretende, se for eleita Presidente, fazer essa integração? A nível de tudo o que é relações institucionais com a UBI, é importante garantir todo o bom funcionamento desses programas e o acompanhamento devido, tanto a nível de problemas dos serviços académicos, reitoria, mesmo na ação social. É muito importante acompanhar esses alunos, porque tem-se notado algumas queixas relativamente ao acompanhamento da própria universidade com estes alunos e a resposta às suas necessidades, e daí também a ação académica ter um papel muito importante. E a nível de atividades específicas, garantir alguma aproximação com atividades próximas, seja a nível recreativo, pedagógico, ou seja a nível cultural, de tentar integrá-los e sentir que, por mais diferente que seja, que a Covilhã também possa ser a sua casa.
tanto um como o outro, em algum ponto dos vossos manifestos, ou pelo menos nas vossas apresentações, eu li que, em primeiro lugar, sempre os estudantes. Tanto num ponto, com estas palavras ou outras, um e outro, como é óbvio, representam todos os estudantes da universidade e colocam-nos em primeiro lugar. Já disseram que, em termos de alunos internacionais, ninguém pode ficar para trás. Em termos de alunos nacionais, esse apoio é dado de igual forma? Essa integração é feita de igual forma? Entre os estudantes nacionais e internacionais? É que alguns queixam-se que acabam por se apoiar mais os internacionais que os nacionais. É assim, é normal que às vezes haja alguma diferenciação entre essa, digamos, comunidade, chamemos-lhe assim, de alunos internacionais serem mais próximos uns dos outros, mas é aí que a ação académica tem que intervir, porque o objetivo será uma integração a nível geral e não que haja uma diferenciação entre culturas, entre tudo o que vem de fora de Portugal e o que vem de outras regiões de Portugal. E aí é, sem dúvida, fundamental que a ação académica dê o mesmo tratamento a todos os estudantes, as mesmas oportunidades, as mesmas atividades que vão de encontro aos seus interesses, que podem não ser os mesmos, é completamente normal, e sem dúvida que é aí que a UBI tem um papel fundamental. Ricardo. Naturalmente que da parte da ação académica, e acredito também que pelos nossos núcleos de estudantes, a integração é feita de igual forma. O que aqui pode também levar a algumas opiniões é a questão, às vezes, que nos ultrapassa um pouco, que é a questão até dos próprios colegas integrarem devidamente os estudantes internacionais ou os estudantes de outras comunidades. E de facto aqui também para mostrar o que foi o papel da ação académica neste tempo e o que é que também a ação académica deve fazer em conjunto, porque muitos destes estudantes nós reunimos com eles. Nós, quando eles falavam na questão de baixar e a pedir uma descida da propina do estudante internacional, nós reunimos com eles, ouvimos das dificuldades que muitos deles viviam de parte das suas famílias e mesmo por causa até da desvalorização do real, nós falámos com eles, reunimos com a reitoria, reunimos com o nosso governo, com a nossa Secretaria de Estado, também para pedir uma ajuda para estes estudantes e depois também é no próprio terreno. Nós estamos com algumas instituições, nomeadamente eu posso falar na ReFood, muitas destas instituições que ajudam estes estudantes porque de facto não estão a passar momentos fáceis e nós, a ação académica e dos nossos estudantes, deve ser este o papel e um papel ativo, não é? No fundo, há situações que estão mesmo quase no limiar da pobreza dentro da própria universidade? Sim, claro que sim. Ainda não há números da questão do abandono escolar, mas de facto já se sente e já nos chegaram alguns relatos, nomeadamente de estudantes a poderem abandonar os seus estudos e de facto é para isso que nós temos que de facto combater e acionar todos os meios, não é? Isso leva-nos para as tais questões de lobby e de pressão que começámos a falar, nomeadamente nas bolsas e não só, leva-nos também para os lobbies e para a força que possam fazer junto das vossas congêneres, outras associações académicas, e é claro que falo das reuniões nacionais nos ENDAS. De que forma é que se pode alterar esse panorama, chamando também outras associações académicas para esta causa? Nós sozinhos nunca vamos a lado nenhum e de facto este movimento que surgiu de ações académicas que agora já são 8, que até já tem a ação académica da Madeira, de facto são instituições de superior, são estruturas estudantis que têm muitos problemas comuns e de facto assim é muito mais fácil nós falarmos em problemas comuns para reivindicar alguma coisa e de facto, mas isto acaba por ser um movimento que tem algumas bandeiras e uma delas de facto é a descentralização do ensino superior, porque de facto há aqui uma importância de investir no interior do país e deixar de investir ou não se investir tanto no que é as grandes áreas metropolitanas. Bárbara, a questão é a mesma. Eu li, por exemplo, no seu programa que para além dessas reuniões dos ENDAS pretende fazer pré-ENDAS dentro da própria universidade. É para levar a voz dos estudantes da UBI a essas reuniões?
Exatamente. Os encontros nacionais de direções iniciativas são claramente o local ideal para reivindicar as melhorias da qualidade do ensino superior português e, neste caso, acho que é dever da associação académica, antes de se dirigir a um ENDA, fazer um fórum em que consegue auscultar, neste caso chama-se Fórum para ENDA, auscultar os estudantes e aqueles que estiverem interessados em participar sobre quais são as necessidades e as dificuldades que eles consideram prioritárias, neste caso, onde a ação académica deve tomar lugar primeiro. E neste caso não poderia deixar de salientar a falta de moções que tem havido por parte da ação académica da Universidade do Beira Interior nos últimos anos, que, como o Ricardo disse, e não deixo de discordar, tem que ser uma força conjunta e nunca solitária, mas há que fazer um esforço incansável nesse sentido. Ricardo. Naturalmente pode responder, como é óbvio. Não, acho interessante quando existiam fóruns pré-ENDAs, quando havia necessidade ou havia fundamento para existir fóruns pré-ENDA. A candidata Bárbara não esteve presente, mas pronto. Eu acho que isso eram fóruns, eram iniciativas de facto para ouvir os estudantes e para pedir a opinião quando a associação académica apresentava moções ou enquanto trazia o que eram os temas dos agendas e ordem de trabalhos para cima da mesa e para escutar os estudantes. Pronto, sobre essa questão, naturalmente, os agendas são importantes. Este ano, de facto, não foi possível fazer. Será em 2021, espero eu, que possamos fazer um Encontro Nacional de Direções Associativas na Covilhã. Essa é sempre a grande questão, não é? De todos os projetos, ou a grande maioria dos projetos que vocês têm, tanto um como o outro, têm sempre um grande ponto de interrogação à frente, condicionantes do tempo que vivemos. Mas nós estávamos a falar de questões financeiras e se calhar continuo aqui com o Ricardo. Falávamos das questões financeiras, dos apoios que se podem dar aos outros. Convém falarmos também agora dos apoios financeiros e da saúde financeira da própria associação académica. A pandemia certamente também afetou a associação académica, desde logo porque não realizou algumas das atividades que acabam por ser também fonte de receita. Financeiramente, como é que está a associação? A ação académica está bem melhor do que há 2 anos atrás. E, de facto, a ação académica está estável. Eu, ao longo deste ano, fartei-me de dizer e volto a repetir, a ação académica está estável financeiramente, está forte para abraçar novos projetos, para receber novos projetos. Naturalmente, e sempre o disse, e até quem estava antes de mim, o Afonso, falava que para receber este tipo de eventos nacionais, nomeadamente as fases finais dos campeonatos nacionais universitários, o Encontro Nacional de Direções Associativas, é preciso uma estabilidade também que não somos só nós que a reconhecemos. E de facto a saúde financeira da ação académica está mais que bem, e a própria RCC fez notícia disso. Nós, a 29 de setembro deste ano, apresentámos o nosso relatório final de 2019, que apresentou um saldo positivo de 66 mil euros, ou seja, naturalmente que estamos bem financeiramente, ou pelo menos, eu diria, melhor do que há 2 anos atrás. Naturalmente que esta pandemia nos afetou, nós perdemos a maioria do que eram as nossas receitas, dos nossos eventos, dos nossos maiores eventos, mas de facto conseguimos nos adaptar e procurar outras fontes de financiamento. Bárbara, esta saúde financeira da Associação Académica deixa-a descansada enquanto candidata a presidente? Antes de responder, queria só fazer uma à parte, se me permitirem, que eu estive sim presente em fóruns pré-ENDA, tanto que houve uma proposta de moção que foi apresentada relativamente à discussão e à análise dos relatórios que há relativamente ao abandono escolar. Mas relativamente à questão da saúde financeira, é pouco clara neste momento para os estudantes. Não é uma opinião minha, é uma opinião de muitos dos estudantes, e aqui eu não posso deixar de ressalvar alguns valores que eu estive realmente na Assembleia Geral em que o Ricardo apresentou, o Ricardo e a sua direção apresentaram os 66 mil euros de saldo positivo relativamente ao ano e ao mandato de 2019. No entanto, há alguns valores que me põem em questão, que é o facto de o relatório de contas final de 2018 apresentar um passivo não circulante de 165 mil euros e o relatório de contas de 2019 apresentar um passivo não circulante de 215 mil euros, o que dá uma diferença de 50 mil euros. Portanto,
foi aí que a saúde financeira não me deixa descansada. De qualquer forma, não posso deixar de congratular os 46 mil euros que foram pagos do passivo não circulante no mandato de 2020, o que é claramente algo bom e benéfico para a ação académica e para os seus estudantes, mas há que pensar numa renegociação de tudo o que é o passivo não circulante e tudo o que são os credores da ação académica, porque não podemos estar sempre à espera de um ano pandémico para conseguir reduzir o passivo. Mas mais do que não estar descansada, eu não queria usar a palavra desconfiada, mas se calhar terei que a usar, uma vez que diz que quer fazer uma auditoria às contas. Exatamente, e neste caso, não sei porque o Ricardo não haveria de querer, visto que, pelos vistos, no último ano a situação financeira da UBI melhorou de facto, então não deveria ser um problema. Neste caso é para uma questão apenas de transparência. Há muitas questões relativamente aos relatórios de contas e o Ricardo sabe perfeitamente disso, a direção atual dele também o sabe, são perguntas que são feitas e que nem sempre têm o melhor dos esclarecimentos relativamente a alguns parâmetros presentes nos relatórios de contas, e neste caso propomos uma auditoria interna sim, para que finalmente haja transparência e um relatório claro, que há muitos estudantes que não consideram aquele relatório claro o suficiente para quem não tem conhecimentos de economia ou de gestão ou de áreas do género, e daí querermos promover essa transparência, essa simplificação, para que qualquer um dos 8 mil estudantes consiga perceber qual é a real situação financeira da ação académica e desta forma podemos em conjunto decidir quais são os melhores mecanismos e os melhores caminhos para uma ação académica saudável a nível financeiro. Uma auditoria de que anos? Ou a começar em que ano? Dos últimos 5 anos. É esse o objetivo? Sim, será sempre esse o objetivo. Ricardo, como é que encara esta situação? Em primeiro lugar, fico surpreendido porque nessa Assembleia Geral a Bárbara não questionou essa questão do passivo circulante. Se o tivesse feito, naturalmente teria sido respondida. Não o vou responder aqui, responderia em Assembleia Geral de Estudantes quando foi de facto esse relatório discutido e apresentado. Em segundo, eu nunca neguei a questão das auditorias internas. Eu espero que também a Bárbara tenha noção que uma auditoria interna também iria falar da questão da não entrega das contabilidades do núcleo de CPRI ou de um plano de atividades e orçamento a dar lucro positivo. Pronto, ou resultado positivo. Sobre essa questão dessas desconfianças, não sei o que é mais transparente do que apresentar um relatório e balancetes e balanços e demonstrações de resultados sobre o que é e o que tem sido a vida da ação académica nos últimos 2 anos. E não foi só, não reduzimos e não tivemos os resultados positivos a nível contabilístico apenas no ano pandémico. Não, em 2019 apresentámos mais de 60 mil euros positivos, ou seja, não foi só no ano pandémico que a ação académica teve um resultado positivo. Sobre essa questão da de facto falar com os nossos fornecedores e de facto renegociar as suas dívidas, isso naturalmente já é o que está a ser feito, porque senão não se conseguiu abater este valor do passivo. E de facto em 2020 eu dei uma entrevista durante este mandato que iríamos abater 50% do passivo e de facto vamos chegar ao ano 2020, ao final do ano 2020, com esse resultado alcançado. Para além da questão das dívidas, há também a questão do financiamento. Que fontes de financiamento é que a Associação Académica pode ir captar, pode conseguir, uma vez que, tal como dissemos, realizar atividades agora está mais difícil? A Ação Académica, nos últimos 2 anos, candidatou-se a muitos mais programas do que se candidatava antigamente. Posso dar, por exemplo, a questão do turismo de Portugal. Até alguns núcleos já candidataram-se através da Ação Académica a esse programa e, de facto, é muito dinheiro que está envolvido. Posso falar de outras modalidades do IPDJ que nos candidatámos e que de facto antigamente a Ação Académica não o fazia, e há pouco falava também dessa questão dos programas internacionais que agora do Erasmus+, nomeadamente que a Ação Académica já está envolvida com projetos com a Universidade. Bárbara, a questão é a mesma. As fontes de financiamento para haver apoios, é necessário sempre haver receitas? Neste caso, acho que estaremos sempre de acordo quando dizemos que são necessários patrocinadores, parceiros,
e programas tais como aqueles que o Ricardo falou, e aqui também é necessária muita comunicação, até nomeadamente com a questão dos núcleos e dos programas que são aqueles a que os núcleos se podem candidatar, e aí a ação académica também tem um grande papel a nível de transmitir essas informações e de facilitar essas próprias candidaturas, de forma a que o financiamento venha ao vir para os núcleos de estudantes e culturais, à partida também será inerente que virá a beneficiar a própria associação académica. Por isso, vê com bons olhos o futuro financeiro da associação académica, apesar dessa desconfiança? Estes programas são sempre benéficos, e todas as parcerias e protocolos que são feitos, há que conseguir conciliar tudo o que é a parte financeira e a parte benéfica financeira e também os interesses dos estudantes, para que essas parcerias e protocolos consigam beneficiar a nível financeiro e os interesses desses mesmos estudantes. Mas considero que esse é um caminho, sem dúvida, para conseguir uma estabilidade financeira e uma saúde financeira duradoura e sustentável. Falou aí numa palavra, e vamos mudar de novo o tema, falou aí numa palavra que acaba por ser fundamental também, que é a questão cultural, recreativa e cultural, e leva-nos para aquele meu início, para recepções ao caloiro, semanas académicas. Não há certezas de que possam ou não realizar-se. Se não se puderem realizar, há um plano B? O que é que propõe aos alunos nesta altura? Neste caso, a nível do que são os moldes da recepção ao caloiro da Semana Académica, no que nós conhecemos, a nível online não nos parece a nós que seria dos interesses dos estudantes a esse tipo de eventos. Então terão que ser reformulados. É óbvio que a ação académica tem o dever de estar sempre preparada para o facto desses eventos poderem acontecer nos moldes em que já os conhecemos. No caso disso não poder acontecer, nós gostávamos de criar alternativas. A nível de espetáculos recreativos torna-se um pouco mais complicado, embora não impossível, mas se calhar apostar um pouco mais na vertente cultural e até um protocolo como temos no nosso plano eleitoral, tanto com a Câmara Municipal da Covilhã envolvendo o Núcleo de Estudantes de Cultura da Universidade da Beira Interior, de forma a promover a oferta na própria cidade e a fomentar o interesse dos estudantes no mesmo, visto que as atividades recreativas estão um pouco limitadas, talvez as culturais, também com as suas limitações claramente, possam ser uma alternativa. Por exemplo, algo que está muito em moda como os espetáculos de stand-up comedy, também a articulação com instituições de teatro da região, seria uma alternativa àquilo que neste momento não pode acontecer e que poderá não acontecer num futuro próximo. É um plano de intenções ou já deu passos nesse sentido? Temos estado, por exemplo, em contacto constante com o Núcleo de Estudantes de Cultura para perceber quais é que são as instituições na região que eles veem mais benéficas para parcerias tanto com os núcleos, com a ação académica e inerentemente com os estudantes, e é esse estudo que estamos a tentar fazer, depois também dentro da ação académica perceber o que é possível fazer a nível financeiro. No que toca à semana académica e à recepção, se for possível fazer nos moldes habituais, eu suponho que quer fazer até com mais dias do que habitualmente. Sim. Neste caso, sabemos que nos últimos 2 anos a semana académica e a recepção ao caloiro viram a sua duração reduzida, o que conseguimos perceber que foi uma estratégia para cortar alguns custos, o que no fundo se percebe. No entanto, nós consideramos que há outras estratégias para conseguir colmatar as insuficiências financeiras que a ação académica tem num evento com esta envergadura, e neste caso quereríamos optar por voltar à duração normal de uma semana, tanto no caso da recepção como no caso da semana académica, e procurar colmatar essas insuficiências com mais parceiros, mais patrocínios e talvez, já que podemos incluir essa vertente cultural, fazer como à semelhança de algumas universidades no país, guardar os eventos recreativos para a noite e ter durante o dia alguns eventos de vertente cultural, de forma a conseguir mais patrocinadores e mais parceiros para a realização do projeto e do evento no seu geral. Muito bem, Ricardo Nora, a questão é a mesma, a questão da semana académica e da recepção. Se não se puder realizar, há plano B este ano? É possível reformular? Naturalmente, que tudo que seja eventos de grande aglomerado, vamos ter que voltar aos poucos, ou seja, não esperamos que possamos fazer em abril, naturalmente, um evento com 3.000 pessoas de forma mais lúdica, naturalmente, mas esperemos que sim, seja uma semana académica, seja uma recepção, sejam umas fases finais de CNU, seja
alguns eventos culturais nos nossos auditórios, de facto, que sejam de forma faseada e aos poucos. Temos já pensado em alguns, nomeadamente na questão que agora a Bárbara também, e aí de facto concordamos, de alguns eventos, de não existir um plano B para um evento lúdico e recreativo, e que esse evento possa acontecer de facto de forma online, mas sim substituir o que é esses eventos com outras atividades, naturalmente com esses públicos, com o público de forma limitada também, e de forma distanciada e bem distanciada, não é? Sobre essa questão que há pouco falavam, da questão da semana académica e desses eventos recreativos, da diminuição de dias ou não, eu de facto, essa questão de dizer que se vai procurar financiamento aos parceiros ou patrocinadores, é aquela conversa, e desculpem a expressão, de chacha, que é mesmo assim, porque não têm noção de facto do que é fazer este tipo de eventos, e naturalmente que também a Associação Académica, as direções da Associação Académica querem um evento de comemoração de muitos mais dias e com um preço muito mais barato para os nossos estudantes. De facto, se olharem, se a candidata Bárbara tivesse tido a oportunidade de ver o que foram os relatórios de contas dos anos anteriores a 2018, de facto ia ver o que foram esses resultados desses eventos recreativos. Por isso, aumentar de novo o número de dias, não. Não é aumentar, é o que for possível nesse ano da Associação Académica. Costuma-se dizer que a equipa que mexe, a equipa que ganha não se mexe. De facto, esses eventos correram Teve bons bem. resultados nos últimos anos, não vai mexer. Vou mexer porque nós estamos sempre a aprender, naturalmente. Estamos a aprender com os outros, com outros eventos de outras academias, estamos a aprender com os nossos erros, e de facto nós estamos sempre a melhorar no que fazemos e o que pomos em prática na Associação Académica, claro. Muito bem. Bárbara Fazendeiro, durante muitos anos a Associação Académica era conhecida, esta é daquelas perguntas da praxe que nós colocamos sempre cada vez que falamos com um candidato à Associação Académica, era conhecida e os estudantes passavam a imagem para a cidade que só queriam era festas, precisamente porque só havia semana da recepção e só havia semana académica e não havia muito mais que isso. Quer continuar a limpar essa imagem, outras atividades recreativas para além dessas, o que é que pretende fazer se for eleita? Essa é uma imagem que tem que continuar a ser trabalhada, porque claramente os estudantes necessitam da Covilhã, assim como a Covilhã necessita dos mesmos, e é uma imagem que tem vindo a ser melhorada ao longo dos anos, mas é algo que nunca podemos parar de lutar e também de demonstrar que quem pensa assim está errado, e neste caso, a nível de eventos recreativos, nós gostaríamos de reformular um modelo que é, por exemplo, a benção das pastas, que é um dos momentos mais simbólicos da Universidade e da própria Covilhã e dos estudantes, e neste caso fazer uma vertente mais próxima das famílias, dos finalistas, e também abrir eventos durante a tarde e durante a noite para toda a comunidade, não só académica, mas também a comunidade covilhanense, que deve ser um dos nossos focos, porque é importante esta simbiose, que exista esta simbiose entre o que é a comunidade estudantil, grande parte deslocada da própria cidade da Covilhã, e a comunidade que reside na cidade da Covilhã, e é importante que haja uma sintonia entre os interesses de ambos e que nenhum nem o outro se sobreponha ao inverso, e é algo que tem que ser trabalhado. Foi algo que trouxe vários problemas, nomeadamente o Ricardo sabe na primeira pessoa, problemas a nível do bar académico, licenças de ruído, que é algo que também sei que está a ser trabalhado, e que não pode parar, porque realmente essa é uma relação que tem que ser constantemente trabalhada e melhorada ao longo dos anos. Quer desenvolver um bocadinho mais de que forma quer reformular essa benção das pastas? Neste caso, como todos nós sabemos, só que para contextualizar um pouco, temos normalmente a cerimónia que existe de manhã, organizada pela Associação Académica, partindo para os almoços tradicionais, e durante tudo o que é o final do dia e a noite não existe nenhuma atividade em específico, e neste caso nós gostaríamos de incluir mais especificamente os finalistas de cada faculdade numa pequena cerimónia à tarde, congratulando-os a eles e também aos vários presentes de faculdade e aos vários
vários diretores de curso, seguindo com um evento mais lúdico e mais recreativo, para que todos os finalistas possam aproveitar num espaço livre, num espaço aberto, para comemorar o que é um dos momentos mais simbólicos da sua vida académica, com todos os seus amigos e todas as suas famílias. Este é um momento marcante, Ricardo Nora. Não sei se foi no seu mandato, não tenho presente agora, que foi aberto também a outros credos, não só ao católico, como havia tradicionalmente, não é? Já num momento de mais abertura, esse foi um momento também marcante já. Isso já foi um momento marcante. Dar só aqui uma nota que se calhar a Bárbara em 2019 não era aluna da Universidade da Beira Interior, porque de facto houve esse evento recreativo chamado Benção Molhada no final do dia da Benção das Pastas no Jardim do Lago. Se calhar a Bárbara não era aluna da nossa universidade. Naturalmente que isso é um evento que não é só da organização da ação académica, ou seja, a ação académica tem algum papel no que é essa decisão, mas isso é um evento do que é a capelania, e a própria universidade, mas até a própria capelania é que tem os moldes e a decisão do que é esse evento, ou seja, naturalmente que nós queremos estar mais próximos das nossas famílias, ou seja, os estudantes finalistas querem estar mais próximos das suas famílias. Aquilo é um momento em que não é só do estudante finalista, e nós temos muito esse sentimento. As famílias também vivem aquele momento e de facto é preciso encontrar, e já mudou-se várias vezes os moldes daquele evento, ou seja, se as pessoas lembram, aquele evento já aconteceu no Complexo, já aconteceu na Faculdade de Ciências, já aconteceu até em Santo António, se não estou em erro, e de facto é um evento que tem vindo a mudar os moldes, tem vindo a evoluir. De facto é preciso ainda evoluir mais e também inovar, mas também não esquecer que isto não é um evento apenas da ação académica. Mas poderá ter esses complementos feitos pela Associação Académica. Claro que sim, aliás, nós estamos sempre a reforçar esse tipo de falhas que vão existindo, que já existiram algumas durante estes anos, porque de facto é muita gente num evento daqueles, ainda por cima durante o dia, e que eu ainda lembro, é muito sol, e temos muitos voluntários da ação académica e de alguns grupos de estudantes a trabalhar connosco nesse dia, e de facto é um dia de celebração e que também tem que se melhorar, e isso volto a referir. Quanto à questão da imagem da Universidade da Beira Interior e dos estudantes de uma forma geral, eu não queria falar só dos estudantes da UBI. Há pouco a Bárbara dizia que há uma simbiose entre a Covilhã e a cidade. Normalmente agentes da Covilhã dizem que são os estudantes, referindo-se aos da UBI, mas não são só os da UBI. Aquela imagem de que o que querem só é festa, que tem vindo a ser limada ao longo dos anos, até porque as atividades recreativas vão sendo também diferentes ao longo do tempo e ao longo dos anos. O que é que propõe agora para este novo mandato, se for eleito? Não percebi muito bem a pergunta. Nessa questão das atividades recreativas, vão manter a mesma linha que têm tido até agora? Vão ter outras atividades mais de âmbito cultural? De facto, já é indiscutível que a Associação Académica seja uma associação ou uma comissão de festas. Já é indiscutível da presença que a Associação Académica tem neste momento na região e tem na nossa cidade. De facto, é uma colaboração constante, seja a nível desportivo, seja a nível cultural, seja a nível da ação social e do voluntariado que a Ação Académica tem com as várias associações que existem na nossa região, que existem na nossa cidade. E de facto, essa questão de que a associação é uma comissão de festas já há muito passou, e são muito poucas pessoas já que falam, e se essas pessoas falam é porque já não conhecem o que é que acontece na nossa cidade e na nossa região. Essa questão da associação não ser essa comissão de festa e ser sim uma verdadeira associação leva-nos para um dos campos mais visíveis da Associação Académica, que é o campo desportivo. Temos vários clubes, várias academias que têm crianças da cidade a praticar desporto, desde o futsal à patinagem artística, e depois as outras equipas mais profissionais, entre aspas, como é óbvio, que estão nos campeonatos nacionais. É certamente um dos setores onde irão apostar fortemente, caso sejam eleitos. Bárbara, tem uma equipa reforçada para este setor?
Considero que sem dúvida que sim, muito focada naquilo que são as necessidades e as dificuldades que os atletas e até os próprios treinadores passam no seu percurso dentro do desporto da AUBI e da UBI. Neste caso é importantíssima a continuação do trabalho que tem sido feito até agora com as parcerias relativamente às várias modalidades, como foi feito agora com o Oriental de São Martinho. É necessário sempre o enfoque neste tipo de parcerias, sempre analisando profundamente se realmente são benéficas tanto financeiramente como para as condições dos atletas e dos treinadores, e sem dúvida que é algo que nunca pode ficar esquecido e tem que ser sempre uma prioridade da ação académica, assim como promover a prática desportiva por parte dos estudantes. Aí só se consegue com uma circulação de informação muito eficiente, e aqui temos sempre que tocar no ponto do que é o contrato de programa que a ação académica tem com a UBI relativamente ao apoio ao desporto, que necessita de uma revisão, porque neste momento sabemos, e o Ricardo acho que não vai discordar comigo, que o financiamento para a questão do desporto não é suficiente, e sendo a UBI uma das forças motrizes do desporto, não só a nível da Covilhã e da UBI, mas a nível da própria região subjacente, não lhe podem cortar as pernas, digamos assim, e tem que se lhe dar as ferramentas e os mecanismos para que possam ser oferecidas as condições aos atletas para que estes queiram ingressar na prática desportiva e assim continuar. Em termos práticos, que alterações tem que ter esse contrato de programa? Mais dinheiro? Diga. Mais dinheiro, por exemplo? Sim, sem dúvida. E o próprio escalonamento de apoio também tem que ser alterado, mas neste caso, sem dúvida, que o nível de financiamento é, sem dúvida, a questão mais importante a tratar. Caso não haja essa alteração de financiamento, é possível manter o nível competitivo que tem neste momento a Associação Académica? Já analisou essa situação? É difícil, precisamos de muito trabalho, mas aí eu acho que nós achamos pelo menos que passará sempre pelo fomento cada vez maior das tais parcerias e protocolos, de forma a tentar suprimir essa falta de financiamento que poderá continuar. Essa falta de financiamento que fala, poderá colocar entraves em algumas das equipas, em algumas das modalidades? Não equacionou ainda essa situação? Poderá acontecer? Aí é muito mais fácil quando temos um olhar de dentro da ação académica. Obviamente o nosso objetivo é sempre lutar para que nenhuma das modalidades tenha obviamente que deixar de existir ou ter menores condições, e será sempre essa luta, seja a nível financeiro, seja a nível de apoio logístico ou apoio de instituições locais, para que nenhum dos atletas se veja sem hipótese de praticar o desporto que assim deseja. É quase impossível falarmos desta questão sem falarmos da questão financeira, tal como já disse, o aumento do contrato de programa e do financiamento. Tem noção de quanto é que é necessário anualmente para esta secção desportiva da UBI? Da UBI? Aí não irei avançar com valores só porque sim. Acho que é preciso uma análise estruturada daquilo que é necessário. O Ricardo, sem dúvida, que aí terá uma maior noção do valor que é preciso. As insuficiências são claras, não é preciso saber valores concretos, mas não vou avançar valores só para ficarem aqui no ar. Mas é uma questão que a preocupa, certamente, daí propor essa revisão do contrato de programa. Sem dúvida, até porque pela auscultação que fizemos a vários atletas, é essa preocupação que há, que as modalidades se mantenham, que as condições sejam ano após ano melhoradas, e que não vejamos atletas a querer sair da prática desportiva por falta de condições ou as suas modalidades a serem encerradas. Já vamos também falar com o Ricardo sobre este tema. Somente mais uma questão para a Bárbara. Se for eleita, vai receber, entre aspas, como é óbvio também, a possibilidade de organizar as fases finais dos campeonatos universitários aqui na Covilhã. Essa é sem dúvida, e já seria em 2020 se pudesse haver essa realização, uma grande honra para a Universidade da Beira Interior poder receber essas fases finais, e certamente será uma atividade para realizar assim que possível, nos moldes que nos forem propostos. A necessidade de um planeamento atempado, tanto a nível logístico, que é um evento com grande envergadura a nível logístico e a nível financeiro, mas nunca deixará de ser feito com toda a qualidade e o rigor que deve ser feito. Muito bem. Ricardo Nora, esta questão desportiva e é certamente das secções que mais dinheiro acaba por envolver dentro da associação académica. São muitas modalidades e algumas delas a nível nacional.
Naturalmente que isto é tão neste ano pandémico, arrisco-me a dizer que foi a secção que teve mais relevo na atividade da Associação Académica, e posso também dizer isto, que de facto nós na nossa região não tivemos nenhum clube em que tivemos 3 modalidades desportivas diferentes a competir na nossa região, ou seja, a Associação Académica foi a única no nosso distrito de Castelo Branco, de facto estão 3 modalidades diferentes a competir nos nossos campeonatos nacionais universitários face a este campeonato que está a ser marcado muito por adiamentos e de facto por esta pandemia. Eu aqui tenho que de facto ressalvar uma coisa. Na minha tomada de posse em janeiro de 2020, foi uma das coisas que mais falei, foi a questão de um aumento do que é a dotação orçamental do contrato de programa que tenho, que o contrato de programa da Associação Académica com a Universidade da Beira Interior. De facto notei e tenho que falar e discordar um pouco também, ou se calhar acrescentar nesta questão da dotação orçamental, e se calhar por desconhecimento da Bárbara, que o dinheiro que é usado desse contrato de programa não pode ser usado para equipas federadas, ou seja, para os nossos projetos federados. Esse dinheiro não pode ser usado para essas competições, ou seja, temos que procurar outro tipo de financiamento, nomeadamente na Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem que financiar ainda mais o que são estes projetos, e de facto este ano estamos a conseguir criar uma estabilidade também nestes projetos, nomeadamente no Guedemata UBI, e agora também com o Oriental de São Martinho para o handball. De facto também o basquetebol, também já temos algumas associações ou projetos que estão a ser pensados, e de facto esperemos que no futuro, em 2021, esses projetos possam ser concretizados. Posso também adiantar que isso também já está em fase muito adiantada, que é a questão também que o Pentaclube para algumas modalidades desportivas, nomeadamente o atletismo, a natação, para um clube federado, e que também possamos colocar os nossos atletas, os nossos estudantes a competir em competições nacionais e de facto sejam ainda melhores. Vai continuar a merecer uma aposta forte o setor desportivo? Sim, claro que sim. Aliás, foi este ano e certamente também foi um aspecto onde que muitas atividades, várias atividades extracurriculares pararam. De facto, o desporto nunca parou e de facto houve até numa fase inicial um aumento do que é a procura destes estudantes a estas modalidades e à prática desportiva, e de facto acho que deve ser aproveitar-se um bocadinho dessa onda e pôr os nossos estudantes a praticar desporto e a preocupar-se com o que é com a prática desportiva e com a vida saudável. Falamos da prática desportiva enquanto competitiva e enquanto modalidade competitiva dentro da própria Associação Académica. A Bárbara já disse que queria pôr todos os estudantes, ou pelo menos quase todos, a praticarem desporto usando os equipamentos da própria universidade. Tem algo nesse género também? Captar cada vez mais os alunos para a prática desportiva e para a vida saudável. Aliás, nós temos ideias concretas. Está tão em voga agora, claro, não é? Nós temos ideias concretas, o que é, e é uma reestruturação do que é o atual UbiCup. Ou seja, é necessário nós criarmos uma liga universitária para conseguir pôr os nossos atletas e os nossos estudantes durante todo o ano a competir entre eles e, de facto, a incentivar a prática desportiva em várias modalidades. Isso é uma ideia concreta e é um projeto que em 2021 queremos implementar. Não é um projeto que se fala só de agora e que também tem ido, vai ao encontro também que vi no manifesto da lista P, e que de facto é verdade, da questão da ocupação do que é as instalações esportivas. As nossas instalações esportivas da universidade de facto estão muito sobrelotadas, mas de facto aqui também vai ao encontro do que é estes projetos federados, e a nossa Câmara Municipal finalmente conseguir encontrar ou construir o que é um pavilhão municipal para fazer face
classe ou com os clubes da nossa cidade e as modalidades da ação académica possam de facto acontecer e que nós possamos de alguma forma colocar em prática este projeto da Liga Universitária durante todo o ano e de facto possamos pôr os nossos estudantes a praticar desporto durante todo o ano. Muito bem, nesta altura vocês estão praticamente equivalentes em termos de tempo. O Ricardo tem mais um minuto que a Bárbara tem nesta altura, quando vamos falar de um outro tema que, suponho eu, mereça também da vossa parte muita atenção, não só o desporto, mas a questão dos núcleos. Vocês representam, enquanto associação académica ou candidatos à associação académica, todos os estudantes da Universidade da Beira Interior. Depois, a uma escala mais pequena, há cada um dos núcleos nos vários cursos, nas várias faculdades. Coordenar tudo isso e coabitar, partilhando recursos, será o ideal. É isso que a Bárbara parece-me daquilo que lhe propõe. Sim, é exatamente isso. Claro que o meu background como presidente de núcleo, e o Ricardo também já o teve, facilita um pouco essa relação e essa percepção. Neste aspecto, nós consideramos que a base estrutural da ação académica e toda a ação da ação académica devem ser os núcleos, porque é completamente impossível que 30 pessoas, arredondadamente, consigam atingir e alcançar 8.000 estudantes e daí precisar que os núcleos façam essa ponte, e assim o fazem, se lhes derem as ferramentas e os mecanismos para o fazer. E aqui nota-se, é muito perceptível um afastamento dos núcleos perante o que é a ação académica, no sentido em que a ação académica tem sido cada vez mais percepcionada como um órgão superior, o que não deveria ser. Devíamos todos caminhar lado a lado relativamente a um objetivo comum, que é os interesses e o bem-estar dos estudantes, e é algo que, tanto eu como presidente de núcleo, como vários dirigentes de núcleos com os quais tive prazer de trabalhar, sentem exatamente o mesmo. É esse tipo de afastamento e de falta de comunicação, e uma das queixas que existe é exatamente a falta de apoio logístico a nível das atividades que os núcleos desenvolvem e que se aproximam da UBI para pedir algum auxílio ou alguma ajuda na realização dessas atividades, e esse apoio realmente nunca chega, e é nesse aspecto que nós queremos trabalhar, porque consideramos que uma ação académica sem os núcleos torna-se completamente impossível ter um trabalho profícuo, e que realmente seja um trabalho que se aproxime das necessidades e das dificuldades dos estudantes, que os núcleos, consideramos nós, percebem e entendem melhor que ninguém. Em termos práticos, será partilhar, por exemplo, o Gabinete de Relações Públicas ou o Gabinete de Imagem? Será isso? Por exemplo, a secção de imagem, tendo em conta o seu calendário, ter algumas formações relativamente ao que é uma área muito especializada, que é a questão da imagem, a vários núcleos, poder fornecer alguns serviços, algum auxílio no que é a imagem de eventos de maior envergadura de alguns núcleos, a nível do que é, por exemplo, a mesa da Assembleia Geral da UBI, continuar com as formações que se iniciaram agora relativamente aos processos eleitorais, e fazer também relativamente à condução de Assembleias Gerais, revisões estatutárias, que são questões um bocadinho mais técnicas, que se torna difícil para um núcleo conseguir perceber sozinho, sem o auxílio do que é a ação académica, que deve estar sempre lá para esclarecer e para dar esse apoio, para que os núcleos não se sintam tão sozinhos e tão desamparados. Só para que quem está lá em casa nos perceba, e suponho que nem todos são estudantes da universidade, conheçam a casa por dentro e a forma como se organizam núcleos e associação académica. A associação académica engloba, é uma associação per si, os núcleos podem não ser, não é? Não percebi a pergunta, peço desculpa. A associação académica é uma associação de direito próprio. Exatamente. Os núcleos não são. Englobam a própria associação académica. Irá trabalhar com eles nessa visão? Exatamente, os núcleos não têm personalidade jurídica num sistema associativo e não federativo, isso nunca poderia acontecer, daí queremos trabalhar lado a lado com aquilo que é a base da ação académica, que embora não tenha personalidade jurídica, tem todas as suas funções e todos os seus direitos e deveres, e é aí que nós queremos dar. Essa é a linha ténue que às vezes se tende a ultrapassar, os direitos e os deveres, porque uns são associação e outros não são, e às vezes gera-se alguma polémica. Tem alguma estratégia para gerir essa situação?
nós consideramos que aqui, não tendo a perspectiva legal definida para isso, visto que os núcleos não têm personalidade jurídica, passa muito pela comunicação da ação académica para com os núcleos. Se os núcleos conseguirem ver a ação académica como um solucionador de problemas e alguém a quem podem recorrer auxílio e ajuda, considero que essa relação é feita muito, muito facilmente. E o grande trabalho da ação académica, a grande função, é algo simples, é apenas um pouco ouvir. E eu queria ir ao encontro do que são os interesses dos núcleos e dos estudantes. Por exemplo, relativamente ao programa de apoio financeiro que há aos núcleos que a direção atual criou e implementou este ano, é claramente todo o apoio vindo diretamente para os núcleos, é uma boa iniciativa. No entanto, há algo que não podemos deixar de ressalvar, foi, por exemplo, um regulamento que não foi sequer levado à consideração, nem falo já em aprovação, falo apenas de consideração, nem dos estudantes nem dos núcleos. É um pouco difícil a ação académica, sem levar à consideração dos núcleos e dos estudantes, ter um pouco a noção se realmente aquele regulamento vai de encontro ao que os núcleos e os estudantes precisam ou não. E consideramos que falta um pouco essa auscultação do que seriam os interesses dos núcleos relativamente a um regulamento de apoio a núcleos. É aí que a sua atuação será diferente? Pretende trabalhar de uma forma mais próxima com os núcleos? Considera que isso não aconteceu? Sem dúvida, conseguir ouvir um pouco mais, ou escutar um pouco mais, para conseguir que as ações da ação académica, seja a nível de apoio financeiro, de apoio logístico, de formações, consiga ir realmente de encontro ao que os núcleos realmente precisam e não precisarmos estar a adivinhar, porque os núcleos e os estudantes, se nós perguntarmos como associação académica, eles respondem a que necessidades é que eles acham prioritárias que a ação académica deve dar enfoque. Ricardo Nora, não vou fazer pergunta, suponho que queira responder a esta questão. Não, dizer em primeiro lugar que naturalmente nós olhamos para os núcleos estudantes e para os núcleos culturais como sendo a base do que é a ação académica, ou seja, os nossos estudantes, ou seja, estamos a falar diretamente ou estamos a trabalhar diretamente com os nossos estudantes. E de facto, naturalmente que a direção da ação académica só tem que procurar essa aproximação com os nossos núcleos estudantes e culturais, mas falando diretamente até mais para os núcleos estudantes, que de facto temos que procurar essa aproximação e criar ferramentas para tal. Essa questão da falta de meios logísticos não consigo perceber muito bem, porque a ação académica e os núcleos estudantes tiveram eventos presenciais até março, ou seja, a partir daí criticar a ação académica de falta de meios logísticos atribuídos aos núcleos durante os restantes meses, acho um bocadinho contraproducente, mas pronto. No resto, a ação académica, e isto eu tenho mesmo de realçar, esta questão do programa de apoio financeiro aos núcleos, nunca foi criada, a ação académica não teve em qualquer ano um apoio direto à atividade dos seus núcleos estudantes. Ou seja, isto é só uma coisa de realçar, naturalmente, e isto foi dito logo quando se criou, seja na órgãos de comunicação social, seja na própria Assembleia Geral, que de facto era uma dotação orçamental curta para o que a ação académica devia dar e devia apoiar os seus núcleos estudantes. Eles merecem muito mais, isto é óbvio, com as atividades que têm, com a presença que têm e com o marco que têm na região e na cidade. Isto foi a primeira coisa que dissemos. Naturalmente que há falhas e há coisas que têm que ser colmatadas. De facto, foi um passo importante e isso acho que temos de facto realçar. Essa questão da proximidade durante este ano foi algo que procurámos. Nós reunimos com os núcleos estudantes a partir e com as novas realidades que iam aparecendo, sejam novas metodologias de ensino, sejam por novos critérios de avaliação que foram mudando ao longo do último ano letivo, e seja no próprio neste novo ano letivo, foram esclarecimentos que foram dados, e foram dados não só aos núcleos estudantes, foram dados também diretamente por nós aos nossos estudantes, e procurámos escutar através de pelo menos 2 inquéritos que lembro-me da ação académica o ter feito, para escutar de como é que os estudantes estavam a viver e estavam a sentir as novas alterações que estavam a acontecer diariamente. Ou seja, essa falta de proximidade, não me revejo nesse tipo de facto de críticas, e realçar também, isto não é uma vitória
direta da ação académica, mas é uma vitória direta dos estudantes e dos estudantes desses cursos, mas de facto é a reativações de vários núcleos de estudantes que nós tivemos este ano e até a criação de um novo núcleo de estudantes que ainda vai acontecer durante este ano civil, ou seja, são coisas... Podemos saber qual é? Posso falar de multimédia, PE, cultura e o novo núcleo de EGI, de Engenharia Industrial, ou seja, são coisas que de facto mostram o que é a importância e desse falta de apoio que a Bárbara há pouco falava, que a nossa mesa da Assembleia Geral e a nossa secção de núcleos e faculdades deu um apoio constante ao que eram estes núcleos e ao que era para conseguir alcançar de facto estes projetos associativos e de facto só vem dignificar o que é o associativismo mobiano e o que é a estrutura da associação académica. No fundo, os dois concordarão que quanto mais núcleos e mais fortes forem os núcleos, mais forte será a associação académica. Bárbara, concorda com esta premissa, como é óbvio? Claramente que sim, nem poderíamos ser candidatos se não concordássemos exatamente com isso. É a pedra basilar da associação académica, serão os núcleos de estudantes e a relação que consiga manter com eles será tanto mais profícua para a associação académica. Sem dúvida, isso nem sequer pode ser posto em questão e eu aqui tenho que responder ao Ricardo de uma forma muito breve e sucinta, que tanto eu falo como presidente do núcleo até há 4 ou 5 dias atrás e também falo pelo que auscultei com outros núcleos, daí poder ser alguma questão de falha de comunicação que possa haver entre a UB e alguns núcleos, mas que essas preocupações da falta de proximidade e comunicação realmente existem ainda. E são presentes em alguns núcleos e é isso que são essas queixas que existem, portanto não são inventadas por mim nem por ninguém da equipa, elas realmente existem e deve ser preocupação da ação académica continuar, como assim diz o Ricardo, a colmatar essas mesmas falhas para que possam existir cada vez menos e com cada vez menor dimensão. O Ricardo falava há pouco nesta questão dos núcleos também, uma vez que representam os vários cursos e vos fazem chegar também as questões, não só como já falámos aqui, de recreativas e desporto e culturais que fomos passando, mas é claro que estamos numa universidade e temos que falar de saber e de pedagogia, no fundo é para isso que estamos cá todos, é para aprender. Essa será também uma questão importante a lidar com os próprios núcleos, reestruturação de curso que possa eventualmente vir a acontecer, a questão da pedagogia propriamente dita. Tem alguma alteração que lhe tenham feito chegar, que queira debater no próximo ano? Não sei se percebi muito bem a questão, nomeadamente aqui ao plano de estudos dos cursos. Exatamente, sim. Naturalmente os nossos núcleos de estudantes sabem, e os nossos representantes nos vários conselhos pedagógicos discutem isso e fazem-nos chegar várias propostas e discutimos até algumas propostas. Eu próprio também faço parte do Conselho Pedagógico da Faculdade de Engenharias e discutimos muitas vezes o que é que são esses planos de estudos e nomeadamente em algumas coisas específicas. Na época em que estamos, cada vez mais essa discussão será fundamental ter-se à questão do presencial ou não, da prática ou não. Ok, isso são outro tipo de questões diferentes, ou seja, estamos a falar de um plano de estudos, é uma coisa, novas metodologias de ensino é outra, isso é algo que a Associação Académica defendeu desde o dia 16 de março, de facto a Universidade e a maior parte das instituições de ensino superior veio um bocadinho ao de cima várias falhas que tinham e na UBI algumas também vieram ao de cima e usei várias vezes esta expressão que de facto as nossas salas de aula no ensino superior estão pior equipadas que muitas salas de aula no ensino secundário e no ensino básico, ou seja, há aqui muito trabalho a fazer, há muito investimento a ser feito por parte das instituições de ensino superior e de facto a adaptarmos ao que é este novo modelo de ensino. Bárbara, esta questão da pedagogia merece também essa atenção redobrada no contacto com os núcleos.
Sem dúvida que sim, e aqui a ação académica também tem um papel muito importante na reivindicação do que é as condições técnico-científicas e académicas dos próprios estudantes a nível dos órgãos de gestão e governativos da UBI, e deve manter sempre uma relação próxima com estes órgãos, de forma a poder fazer essas reivindicações dentro do que é possível. Claro que aqui teremos que tocar um pouco naquilo que é o subfinanciamento e que impossibilita algumas das condições que o Ricardo estava a falar que faltam, não é, na UBI, nomeadamente a falta de investimento nas salas de aula, mesmo a falta de investimento a nível de salas de estudo 24 horas, como é perceptível, por exemplo, na FCS, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em que consideramos que não há condições suficientes na sala que é a sala de estudo 24 horas, não há condições de aquecimento e esse tipo de questões, e é algo que necessita de reivindicação constante por parte da ação académica. É uma vertente que nunca pode ficar esquecida, tem que ser uma das prioridades, sempre. Sabemos de alguns cursos também que ainda não têm as condições a nível de sala de aula e a nível de materiais que são necessários ao percurso do seu plano de estudos na melhor das suas vertentes, e sem dúvida que a ação académica tem que fazer uma reivindicação muito próxima, tanto a nível da reitoria como a nível de todos os órgãos de gestão, e nunca pode deixar essa questão para trás, porque são questões que influenciam o sucesso académico diretamente de todos os estudantes da Universidade da Beira Interior. Quer ser uma voz reivindicativa, é isso? Sem dúvida, tanto perante a reitoria, como todos os órgãos de gestão da universidade, como perante a própria Câmara Municipal da Covilhã, que necessita de fornecer mais apoios, tanto à UBI como à ação académica. Vai ser essa voz reivindicativa também? Desde que estou na associação académica, desde que estive no meu núcleo de estudantes, sempre fui, e acho que é assim que os estudantes do ensino superior e os nossos jovens e os jovens na sua generalidade se caracterizam. Embora haja aqui reivindicações que um e outro ainda não tocaram, mas que suponho tenham-nas também em linha de conta, nomeadamente mais camas para os estudantes deslocados nas residências académicas, as questões das cantinas, que suponho eu continuam a ter algumas queixas por estarem sobrelotadas, são temas que merecem reivindicação também. Aliás, são temas que têm sido reivindicados já. Reivindicadas e não é de agora, nomeadamente da questão do alojamento. E isto é um facto que de facto nós na Universidade da Beira Interior o número de camas é igual desde 2006, ou seja, em 2006 o número de estudantes da Universidade da Beira Interior era bastante diferente do que é hoje, ou seja, em 2006 tínhamos cerca de 5.000 e hoje temos cerca de 8.000 e continuamos mais ou menos com o mesmo número de camas, ou seja, o número de camas continua de facto inalterado. Aí já era um problema, então com este contexto pandémico ainda é pior, quando perdemos cerca de 22% do que foram as nossas camas, e de facto encontramos aqui ou seja, é um problema que tem que ser colmatado na nossa universidade e na nossa cidade. Fala-se muito no que é a questão do Plano Nacional de Alojamento. Há previstas nesse Plano Nacional de Alojamento cerca de três edifícios, 3 novas residências que de facto ainda estão apenas em projeto e em fase muito embrionária para avançar e com muitos entraves, e de facto é necessário que encontrar soluções, que também estamos a constatar mais um problema na questão do alojamento, que é o alojamento privado a aumentar o seu valor médio que os estudantes pagam. Bom, naturalmente, na questão também das cantinas, é uma necessidade que, e nunca podemos esquecer, que os nossos estudantes, há muitos estudantes que é ali que fazem suas refeições, os serviços de ação social, e temos acompanhado de perto o que é o trabalho dos nossos serviços, têm vindo a melhorar o que é o serviço prestado, mas de facto há instalações que estão degradadas e que precisam naturalmente de melhores condições para prestar à nossa academia. Bárbara, são questões também que a preocupam? Absolutamente, e aqui um dos grandes problemas é exatamente o facto da Universidade da Beira Interior continuar a acompanhar a média nacional no que é os 4% de estudantes que têm lugar nas residências universitárias, o que é um número completamente ínfimo e insuficiente, e neste caso é algo que tem que ser combatido. Há várias parcerias público-privadas a ser desenvolvidas e têm sido desenvolvidas, mas lá está, deparamos-nos com o problema do que é o alojamento privado e do que é a inflação
inflação dos preços do mesmo. A questão é que para a Universidade da Beira Interior ter capacidade para construir mais residências, para ter capacidade para mais camas, voltamos a bater na questão do subfinanciamento do ensino superior e relativamente às instituições de ensino superior do interior. Daí ser um problema crónico que afeta tantas áreas simultaneamente. Relativamente às cantinas, concordo que têm sido feitas algumas melhorias, no entanto ainda há um longo caminho por percorrer, nomeadamente no que é as cantinas que neste momento estão privatizadas, têm sido aquelas onde tem havido mais queixas e mais problemas, e daí são necessárias cada vez mais intervenções dos órgãos de gestão e da ação académica, nomeadamente por meio de inquéritos, mas inquéritos que tenham a sua análise e o seu relatório devidamente divulgados, e que as reivindicações da ação académica sejam feitas com base nos resultados e nos relatórios provenientes desses inquéritos. Muito bem. Bárbara, apesar de ser presidente de um núcleo, candidata-se pela primeira vez à presidência da Associação Académica. O que é que a levou a apresentar-se a votos? Neste momento... Esta deveria ser a primeira pergunta, deixa-me-la para o fim, depois de conhecermos o projeto. Neste momento, este projeto foi desenvolvido a partir de uma análise profunda do que tem sido o trabalho desenvolvido pela ação académica, pelos vários órgãos sociais ao longo dos últimos anos, constatando as suas falhas e fragilidades, como não poderia deixar de ser. Era impossível fazer um trabalho perfeito e também não é isso que nos propomos, há que ser realistas. No entanto, consideramos que há algumas lacunas, daquelas que falámos, tanto a nível de pedagogia como a nível de relação com os núcleos, que esta equipa se compromete a melhorar e que será por aí que deve começar o caminho da ação académica, a proximidade com os estudantes, a transparência com os estudantes, o trabalho constante com os seus núcleos, e aí sim poderemos ver uma ação académica profícua, cujas atividades e cuja ação possam ir diretamente de encontro aos interesses de todos os estudantes da Universidade da Beira Interior. E foi isso que nos motivou a construir esta equipa, que se alia tanto na experiência como na irreverência, e também este projeto, um projeto sólido, fundamentado e planeado, que consiga colmatar as falhas que têm sido expostas, porque também é com os erros que aprendemos e nunca poderemos descurar o passado, nem ignorá-lo de forma nenhuma, mas sim aprender com ele e conseguir construir um futuro mais verdadeiro e com um progresso maior. Eu li logo no início, quando apresentou a sua candidatura, já há alguns meses atrás, não sei precisar quais, que o fez e que avançou porque sentiu que tinha apoio para avançar para esta candidatura. Agora, passados esses meses e depois de ter feito campanha, embora eu tenha feito só online, não tenha feito a campanha presencial junto dos seus colegas e de quem irá votar na próxima quarta-feira, sente que esse apoio continua a ser efetivo? Ou aumentou ainda? Sim, relativamente a essa questão, nós optámos realmente por não fazer campanha presencial, porque considerámos que podia ser tudo colmatado a nível online, fosse o esclarecimento de dúvidas, fosse o contacto com os estudantes, nunca deixaria de acontecer por não haver atividades presenciais, e decidimos salvaguardar os próprios estudantes, tanto integrantes da equipa como os restantes, de qualquer situação que poderia vir a acontecer. O apoio temos notado bastante a nível do que é também não só as falhas a nível de plano de ação e de atividades que a ação académica tem promovido, mas também relativamente às interferências externas que têm sido visíveis nos processos eleitorais anteriores, e aí sim é algo que de facto está a revoltar bastantes estudantes, porque viram o seu direito de exercer o seu voto modificado, digamos assim, e alterado. Quer ser mais específica? Sim, para nós que estamos de fora, se calhar gostávamos de saber a que é que se está a referir. Relativamente a eleições para o Conselho Geral que ocorreram no passado dia 18 de novembro, há evidências claras e escritas de interferência externa que houve, tanto a nível de docentes como a nível de empresas locais privadas, tentando impingir o seu voto numa determinada lista. Neste caso foi a lista encabeçada pelo candidato Ricardo Nora. Foi uma interferência externa que houve, que os alunos sentiram,
que os alunos sentiram a força para que exercessem o seu direito de voto de uma forma específica, e algo que neste momento descredibiliza qualquer processo eleitoral que neste momento haja na Universidade da Beira Interior, e também é algo que está a levar os estudantes a criar outro posicionamento, assim como situações como o facto de, pela primeira vez em não sei quantos anos, pelo menos nos 4 que eu estou cá, não irá haver a existência de urnas tanto no polo de desporto como na sexta fase, algo que os representantes da lista J votaram contra, e está escrito em ata, acho que não há problema nenhum em dizê-lo, a ata é pública, votaram contra a existência dessas mesas de voto, defendendo nos próprios estatutos da ação académica. No entanto, acrescentando-lhe a questão do tempo de pandemia e dos ajuntamentos e o facto de tentar retirar voz aos estudantes que votam nesses locais e que não têm meio de se deslocar para as faculdades-mãe, digamos assim, que são mais longe, e que não têm meio de transporte próprio para o fazer, acho que foi algo que pode revoltar alguns estudantes, porque realmente está a dificultar o exercício do seu direito de voto, que deveria ser o interesse de qualquer estudante candidato aos órgãos sociais da ação académica. Ricardo Nora, já lhe pergunto porque é que se recandidata, mas primeiro queria a resposta a esta acusação, que me parece algo grave. Naturalmente que é grave, e as pessoas às vezes não têm noção do que é a difamação de certas estruturas e das próprias pessoas, e da gravidade às vezes dos factos e até do que dizem. Nesta questão do Conselho Geral, a lista liderada pela Bárbara, de facto, nós já fizemos alguns esclarecimentos sobre alguns aspectos, nomeadamente essa questão da urna de voto, mas sobre esta questão aqui do Conselho Geral, de facto, a lista liderada pelo Bárbara preocupou-se mais neste último mês em enviar prints de mails e de mensagens do que a apresentar ideias concretas do que quer para a ação académica. Sobre isso, os estudantes ou a academia e quem nos ouve, de facto pensa, ou quem teve acesso até a esses mails, pense o que é que a lista que na altura liderei para o Conselho Geral teria a ganhar com isso, ou o que é que ganhou com isso de facto e verdadeiramente. Nós e na altura dissemos, e volto a repetir, de facto repudiamos o que são a presença de docentes e do corpo docente a fazer pressões nos nossos estudantes. Repudiamos, e de facto, se isso tiver que ir chegar a Conselho Disciplinar do Senado, que esse docente em causa de facto seja punido e sancionado de facto pela tal pressão que fez sobre alguns estudantes, se for o caso. Não nos compete a nós de facto também punir de alguma forma ou já encontrar como culpado esse docente. Sobre a questão das urnas de voto, acho que nós fizemos um vídeo hoje que saiu que foi claro quanto a isso, e que de facto fico surpreso com esta afirmação da Bárbara, porque de facto fala tanto e tantas vezes fala na questão de se cumprirem estatutos, se cumprirem regulamentos, e depois quando estamos aqui a falar de um artigo dos nossos estatutos da ação académica em que diz claramente que é uma urna de voto por faculdade, eu não sei, se calhar devia-se pôr na sexta fase uma urna de voto e tirar na Faculdade de Engenharias, ou então tirar a urna de voto do desporto, colocar uma urna de voto do desporto e tirar nas Ciências Sociais Humanas, não sei. Também não me quero alongar muito sobre este assunto, mas acho que também já respondi. A pergunta inicial era porque é que se recandidata? Eu sou recandidato e faço-me acompanhar com várias pessoas experientes e pessoas novas também, com vontade de facto de aprender. O ano 2020 foi um ano, volto de facto a falar, é um ano atípico em que foi um ano atípico que todos concordamos com isso, em que muitas atividades e muitos eventos de facto foram adiados. No
entanto, achamos e consideramos que, de facto, fizemos um bom trabalho no que foi a aproximação e defesa dos nossos estudantes. De facto, nós até temos, e posso dizer, que acabamos por ter 5 premissas que acho que os estudantes já estão um bocadinho fartos de ouvir, mas, de facto, a questão da proximidade, a transparência, a inovação, o compromisso e a convicção, porque, de facto, temos planos e ideias concretos para o mandato de 2021 e, de facto, queremos implementar e, de facto, queremos continuar a elevar o que é o bom nome desta estrutura e, de facto, 2021 darmos uma volta e trazermos ainda mais sucesso para o que é esta casa e consequentemente, para os nossos estudantes jobianos. Nós já estamos para lá da hora, por isso mesmo, para terminarmos, e já vamos também ao Ricardo para a última mensagem. A Bárbara encabeça a lista P, pela verdade, pelos estudantes, pelo futuro, e tem como grande premissa, digamos assim, lutar por uma associação livre e transparente em que a única prioridade sejam os estudantes. Mantém tudo isto face ao programa que apresenta, vai consegui-lo. É por isso que devem votar na lista P. Sim, o nosso programa reflete exatamente o que é o slogan e o que são as premissas deste projeto, assim como a equipa que o compõe. Vários dirigentes de núcleos e várias pessoas novas com menos experiência, mas que não lhes falta vontade de aprender e trabalhar em prol dos estudantes, e é esse o nosso foco, e sem dúvida que o nosso slogan nos representa completamente pela verdade, porque é a verdade que deve reger todas as tomadas de decisão e todos os processos inerentes à ação académica e aos estudantes, pelos estudantes, porque devem ser a única prioridade de qualquer dirigente associativo da ação académica da Universidade do Beira Interior, e pelo futuro, que considero que passa sem dúvida pela equipa que eu hoje aqui represento. Considero que é aquela que tem condições neste momento para elevar o nome da UBI e de cada um dos seus cerca de 8 mil estudantes. É por isso que devem votar lista P? Exatamente. Perguntava eu. Ricardo, para terminarmos, assim ditou o sorteio, a Bárbara começava, o Ricardo terminava. Porque é que devem votar na lista J? Naturalmente... As premissas já disse quais eram, por isso eu não vou dizer. Não preciso repetir. Mas, de facto, e é esta mensagem que, de facto, também quero deixar, é que estejamos juntos no ano 2021 e continuemos juntos no que falta do ano 2020 para colmatar o que foram as dificuldades, e isso nunca o neguei, que a ação académica e os dirigentes temos falhas e de facto devemos juntos, em conjunto com os estudantes, com os seus representantes, colmatá-las e evoluirmos e de facto crescermos em termos de estrutura e em termos de academia, e só assim é que de facto acho possível. Devem votar a lista J esta quarta-feira, dia 16, de facto pelo projeto que apresentámos, pelas ideias que apresentámos e que de facto podem consultar e tirar também as suas dúvidas, e ao longo desta semana fomos esclarecendo os nossos estudantes e de facto temos aqui um projeto realista para a ação académica e para o futuro também, e continuarmos de facto a elevar esta estrutura e a Casa Azul. Obrigado. Obrigada a vocês os dois por terem estado presentes. Espero que lá em casa e especialmente os estudantes tenham ficado mais esclarecidos. Agora, independentemente de quem escolham para votar P ou J, o importante é que os 8 mil votem, porque só assim é que certamente poderão estar verdadeiramente representados na Associação Académica. Obrigada aos dois. Lá em casa, a quem nos ouve, continuação de boa noite e tenham, é claro, muita saúde, que é o que é mais importante.